Olá, toda semana no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de carreiras, as escolhas de vida de cada um, os percursos que a gente usou ao longo da dádiva da vida para acrescentar conhecimento. Hoje a gente vai falar de uma área bem específica do que a gente chama de operação do direito. O Poder Legislativo, como você bem sabe, faz o controle de aprovação ou não de projetos de lei, de fiscalização do Poder Executivo. E do lado de lá está uma carreira essencial ao Estado, dos procuradores jurídicos do município. E alguns deles, como a nossa convidada de hoje, aproveitaram essa experiência para acrescentar estudo ao longo da sua carreira. Fátima Carolina Pinto Bernardes, obrigado por vir conversar conosco. Obrigada, Nelson. A gente faz uma pequena inserção dos convidados no tempo aqui como uma espécie de registro. Você nasceu em Ribeirão, mas logo cedinho foi para Lençóis Paulista, foi criado pelos avós em Botucatu. Lá na infância, olhando para o tempo, para Fátima, procuradora agora que já tem mais de 20 anos nesta função do Estado. Quando você olha, você menina, você consegue enxergar lá, agora, olhando inversamente no tempo, a ideia de que tinha alguma coisa que lhe dizia que era direito ou a sua escolha foi por outra natureza, Fátima? Não, eu sempre quis fazer faculdade de Direito, né, desde pequena. E quando me perguntavam, eu respondia assim, eu gosto das coisas certas. Tá. Então, as coisas certas, para mim, daí eu tinha que fazer Direito. Quero fazer direito. Foi nessa linha. Tá. E nesse caso, você tem alguém na família que fazia direito? Porque é muito comum você ter alguém, tem alguém que é médico, aí se espelha, tem alguém que é economista, se espelha eventualmente. Sim, meu pai é advogado também, mas Tá. não era a profissão, né, principal dele, mas não foi essa influência, não. Eu queria fazer direito mesmo. Pergunto isso também porque você bem sabe, ao longo dos aprendizados, né, que a gente vai se desenvolvendo na carreira, que com 17 anos é muito difícil de escolher. Então, você deve ter tido na sua geração, assim como todos os jovens aqui, que lá na sala de aula tinha muita gente que falava, bom, eu estou aqui por alguma razão, mas nem todo mundo tinha ali um caminho da convicção, a chamada vocação, para escolher. E direito é bastante abrangente. Ao longo da faculdade, você é daquela formação de que achou já no meio do caminho, foi descobrindo, eu vou mais para essa área aqui ou não? Ou você não se preocupou, não aconteceu isso com você de tentar identificar um caminho onde você pudesse atuar depois? Eu sempre quis concurso público, sempre, desde do primeiro ano. Tá. Eu falava, eu preciso de segurança, né, de Carreira estabilidade, carreira pública. E isso a carreira pública dá, né? No seu caso, você saiu, foi advogar, né? No começo, os aprendizados da chamada clínica geral e logo em seguida perseguiu isso que você queria, fazer concurso público. Exato. Passei aqui, né, no município de Bauru e depois prestei outros concursos, né, já era procuradora, mas acabei ficando na carreira e fui paralelamente para a área acadêmica. A área da Procuradoria Jurídica do município, além dela ser especializada em setores bastante específicos, ela é bastante complexa. Hoje você está aqui conversando com a gente na execução fiscal, a cobrança dos devedores, tem regulamentação nova no caminho, mas quando você imagina do lado de cá, para quem não conhece, o leigo que não tem a menor ideia de como é atuar nisso, você tem desde um processo licitatório ao eventualmente um servidor público que teve uma conduta sendo apurada e ele vai para a corregedoria ou tem algum outro procedimento. Sim, a carreira de procurador é muito ampla, né? E a gente precisa sempre estar estudando, se adaptando, né? Vendo que área você... Agora eu estou na execução fiscal, mas fiquei 20 anos na Procuradoria Consultiva, exarando parecer, né? Então eu particularmente gosto muito da Procuradoria, né? Dessa área que eu estou. Aí tem uma formação importante do que você nos falou. Não que as profissões não tenham que sempre aprender um pouco, mas talvez no caso do direito, ou da operação do direito, seria correto imaginar que esse nível de especialização e de conhecimento, de aprofundamento, exige que você esteja estudando frequentemente? Sim, porque o direito, né, a gente aprende na faculdade, o direito muda, né? A sociedade muda e o direito acompanha. Então, o tempo todo você tem que estar adequando.
Por alguma razão você escolheu o mestrado em Direito Constitucional, mais ou menos na mesma linha, para aproveitar aquilo que você estava fazendo na prática? Eu tive formação, né, na graduação na IT, então eu queria fazer mestrado na IT. E a área de atuação no mestrado é Direito Constitucional. Entendi. Lá é uma questão de definição de área. Sim. E lógico, uma área que tem tudo a ver com a tua carreira. Sim, tudo a ver com a carreira. No teu dia a dia também. Aí no doutorado, você aproveitou a faculdade pública aqui e falou, bom, que área que eu vou aproveitar na Faculdade de Odontologia de Bauru? Entra a questão da saúde no meio do caminho. Esse direcionamento para fazer doutorado em saúde foi em função dessa conexão das duas áreas? Sim, sim. Quando eu entrei na USP, né, na FOB, para fazer o doutorado, eu estava na Procuradoria Consultiva e cuidava também das ações judiciais de saúde. Então, consegui juntar direito e saúde, né, e fiz a minha pesquisa sobre judicialização da saúde. Aqui tem várias questões aqui, sociológicas, filosóficas e, lógico, do direito para analisar. A rigor, a gente escreveu na Constituição de 88 que a saúde é um direito de todos e todos têm que ter acesso. Se você está tendo um contingente de pessoas que, por alguma razão, está precisando ir no judiciário, significa, assim, de forma muito superficial, que o que está escrito na Constituição não está sendo cumprido de ponto de partida? Eu costumo dizer, né, dou aula também na faculdade, eu falo para os alunos que nós vivemos a era dos superdireitos. E esses superdireitos foram constitucionalizados. Né? A Constituição de 88, ela elencou, né, pormenorizou os direitos. Então, isso tem que ser cumprido. Né? Mas para cumprir tudo isso, né, o Estado não consegue. Então, é aí que a gente entra, né, com a chamada judicialização. Se ela idealizou a questão das garantias e dos direitos num determinado estágio, se a gente olhar, a nossa Constituição é jovem, né? Olhando para os outros países, 88 é logo ali, a gente acabou colocando, tentando olhar um pouco de fora hoje, muito mais direito de uma sociedade que a gente queria ter do que aquela que era possível naquele instante e até agora efetivamente oferecer ao cidadão? Na minha opinião, sim. Né, tem uma série de direitos e, como eu falei, pormenorizados. Então, eles estão lá, né, chamados de direitos fundamentais, né, ideologicamente ficou perfeito, mas a prática está muito longe, né, do que o Constituinte de 88 imaginou. Né? Eu tenho o Sistema Único de Saúde para tentar fazer frente ao cumprimento desse direito fundamental. A rigor, todo cidadão que cumpre as suas obrigações no dia a dia é para o Estado oferecer ele de uma fralda geriátrica, do remédio, do tratamento de saúde, quiçá das internações, das filas na porta do hospital, porque é saúde, indiscutivelmente, não precisamos gastar tempo com isso, ela precisa ser preservada, a questão do risco, da vida em si. O judiciário tem concedido em função desta questão inicial? Não. Se não deu, o município não ofereceu, o cidadão veio aqui, o município que se vire em última instância, ou não é nesse princípio? Sim, o judiciário, na maior parte das vezes, tem concedido, sim, né, tem dado, né, a positividade à judicialização, né, tão pleiteada. Então, né, isso manda com que os estados, municípios, União cumpram, né, o direito à saúde. Na sua tese de doutorado, você contava pra gente que pegou e catalogou mesmo, fez uma tabulação de ações de 2014 a 2017. É um bom universo ali de conteúdos. Você fez por tipo de ação, inclusive, por tipo de assunto? Sim, eu comecei em 2014, porque foi a partir desse ano que o processo virou eletrônico. Perfeito. Então, para pesquisa, era mais fácil o acesso. Então, daí eu elenquei 4 anos, né? Então, 14, 15, 16, 17. E fui catalogando na pesquisa só ações contra o município de Bauru. Okay. Então, o tipo de ação, o objeto, né? Se foi procedente ou improcedente, né? A maior parte procedente, né? Agora, tem algumas questões que são específicas. Por exemplo, remédio. O município não compra remédio fora do padrão da lista SUS, dos atendimentos que ele faz no dia a dia. Como se sabe, tem os programas específicos, farmácia popular. Aí o cidadão não tem lá um determinado tipo de ansiolítico específico, especial, que é de um fabricante americano. O juiz tem dado
se aquilo é uma necessidade comprovada, independentemente se o município tem na sua lista ou não? Sim, sim. Principalmente nesse período que eu pesquisei. A ordem judicial vem para o município cumprir. Mesmo que sejam medicamentos os chamados alto custo? Sim. Fora da lista SUS? Principalmente os alto custo, porque daí a pessoa não tem condição mesmo de adquirir e consegue no judiciário, né, a ordem para o poder público fornecer. Como é que fica na sua visão, olhando o direito por outro lado, a partir do experimento lógico, não estamos falando aqui com a procuradora, mas com a doutora em função da sua tese. O direito é uma dinâmica social, né, até filosófica, de você olhar. Bom, uma coisa a gente comentou, a Constituição garante, o Poder Judiciário intervém como mediação aí dos pesos e contrapesos e fala, bom, município tem que dar, é com você essa história, mas eu estou tirando alguém da fila, porque o dinheiro vem da mesma origem. Como é que você vê essa eventual contradição? Eu brinco que eu comecei a pesquisa, né, no doutorado defendendo a judicialização e terminei contrária à judicialização, né? Isso é muito comum numa tese. E porque você tira da maioria, né, você tira da sociedade em prol, né, de algumas pessoas. Tem muita coisa desarrazoada, inclusive, né, medicamento em experimentação. Tá. E às vezes é concedido, né? Então me pareceu que essa aplicabilidade restrita da judicialização aprimora, né, mais ainda a desigualdade, ao invés de promover a igualdade, né? Então foi isso que eu sentia no decorrer da tese e eu dei uma sugestão, né? Que é aquela sugestão que todo mundo fala também, né? Não inovei, mas que melhorar em política pública, né? Se você melhora em política pública, a tendência é diminuir a judicialização. Como é que você vai modular isso para o juiz? Em geral, ele está com uma causa de direito, ele olha a luz do direito e das obrigações e concede aquela medida. Mas o que você falou, eu tenho também do lado de lá uma normativa toda de procedimentos, de medicamentos ou de tratamentos, inclusive alguns que estão sendo discutidos ainda em nível do Ministério de Saúde, que parte da medicina, do Conselho Federal de Medicina, os organismos, né, que fazem o controle de classe, de atuação, que nem consideram tratamentos. Aí você pega para um juiz que não é um especialista em direito, não em saúde, e ele tem que tomar uma posição para conceder ou não aquele experimento. Antes da questão do acesso à justiça, o judiciário precisa, na sua visão dessa sua experiência, se especializar para ter uma consulta sobre a causa, o objeto em si, ou não é o caso? Então, a ordem judicial, ela se baseia num receituário médico, né? Então, o juiz também não manda conceder se ele não tiver, né, a parte técnica médica mandando fornecer. Há um tempo atrás, eu falei com os alunos aqui da medicina, da USP, né, num congresso que teve, e falei para eles, olha, a judicialização começa com vocês. Não é no direito, é vocês que... É vocês, daí olharam tudo assustado, né, os alunos de primeiro, segundo ano, né. Eu falei, quando você coloca ali um tratamento alternativo, experimental, que não tem aprovação da Anvisa e que a pessoa não vai ter acesso, você começou a judicialização. Então, perfeito, toma cuidado, né? Porque o juiz não decide, né? Ele está lá no fórum, né? Eu vou fornecer tal tratamento. Não, ele tem um embasamento, né, de um médico para poder tomar essa decisão, né? Para poder dar a decisão. Por outro lado, você comentava conosco que é interessante mencionar essa questão, enfim, da aplicação do conceito de cidadania, por exemplo, está embutido nisso. A sua tese de doutorado, você acaba entrando naquela ideia de que, primeiro, uma pequena parte da sociedade é que sabe da possibilidade ou tem informação, cultura suficiente para acessar o judiciário inicialmente? Sim, a gente vê isso na prática, né? Quem trabalha nos processos judiciais, e eu trabalhei mais de uma década em judicialização, defendendo o município, né? A gente vê que o cidadão mesmo, quem tem acesso à judicialização é quem tem um certo nível de conhecimento, de entendimento, né? Porque o mais carente, ele nem sabe que ele pode.
ir na defensoria, ir na OAB, né? Então, por isso que ao longo da tese eu comecei a achar a judicialização também um pouco injusta, né, vista sob essa ótica. Né? Ela entra por funis, então, sociais, também pela ideia da cultura, do conhecimento, da falta de acesso. Exato. A gente vê gente com muita condição financeira, né, ingressando com a judicialização, porque sabe, contrata um bom advogado, né, consegue, então, né, não atinge nessa linha econômica, né, falando de necessidade econômica, não atinge a pessoa que realmente precisa. Né? E aí entra a questão que as pessoas já podem estar raciocinando com a gente, bom, mas a Defensoria Pública é uma instituição jurídica criada pelo Estado exatamente para tentar, se não resolver, mas minimizar essa questão da distância. Muito pouca gente na prática acaba conhecendo ou indo até a Defensoria ainda por desinformação? A Defensoria exerce um papel, assim, excelente, né? Eu tenho vários amigos lá e a Defensoria é fantástica, mas nos processos que eu atuava, eu não via tanta Defensoria, né? Eu via mais advogado mesmo contratado para ingressar com as demandas na área da saúde. O critério de corte ou de acesso, ele não é econômico ou socioeconômico, tanto que eu posso ter condições e ir no judiciário para buscar um remédio de alto custo ou um tratamento, simplesmente não só pelo direito, mas pela questão de não querer pagar, por exemplo. Sim, lembrando que esse ir ao judiciário também é direito constitucional. Então, olha aí, né, a era dos superdireitos. Então, é bem isso que você falou, eu tenho o direito de ir ao judiciário, né? Esse direito não é limitado, né? Então, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, às vezes, o medicamento, mas eu tenho essa garantia constitucional de acesso ao judiciário. Regra geral, aí, invertendo o lado de lá, e da Fátima procuradora, com os colegas, o município, o procurador, o advogado do município, ele, por carreira, por princípio, está lá para defender os interesses do município ou os interesses da coletividade? Como organicamente se comportar em relação a esse tipo de demanda? O procurador, né, tem legitimidade para defender os interesses do município, que são os interesses da coletividade, só que do lado do ente estatal, né? Isso Sim. É uma função, também está na Constituição, né, e precisa, e tem essa defesa, esse é o nosso papel. Aí os argumentos que você encontrou mais comuns ou naturais são de que, por exemplo, o remédio não está na lista, esse tratamento não é referendado, ainda não tem emitido os alvarás, as licenças, enfim, pela Agência Reguladora de Saúde, a Anvisa? Sim, agora mais recentemente o Supremo está positivando nessas regras. Então precisa estar na lista, criando critérios. Mas na época que eu atuava na saúde, que eu fiz a tese, né, não tinha ainda chegado nesse ponto. Então a nossa linha de defesa era exatamente essa. Não, olha, o medicamento não consta da lista dos remédios padronizados, né? Ou também a gente tinha uma tese, não sei se os colegas ainda utilizam, que é a reserva do possível. Né? Nós não tem dinheiro, né? Não vai conseguir, não tem orçamento, não está previsto no orçamento, mas essa tese, né, é rechaçada pacificamente na jurisprudência. Agora, você pegou um período aqui, imagino depois, né, na prática, no dia a dia, fez 2014, 2017, logo em seguida, como a gente sabe, a gente passou por um fato histórico que vai marcar a nossa geração, que é uma pandemia mundial, uma questão sistêmica em todo o país. Então, quem se recorda aí só para gravar no tempo, 2020, 2021, óbitos em dezenas. Nossa, eu tive crise de ansiedade mesmo, despertando, porque todo dia tinha que anunciar em números, né, pessoas que nos deixaram por causa de um vírus desconhecido. Muitos foram ao judiciário. Imagino, dentro da estrutura do poder público, escolher para quem vai dar a maca. Sim, na época do Covid, eu ainda estava na Procuradoria Consultiva, atuei diretamente nos contratos da saúde. Né, conversava com os secretários de saúde, né, da época, e foi muito difícil. E tinham ordens, né, judiciais a serem cumpridas de internação em UTI, ordens simultâneas, mas 2 ordens judiciais e apenas uma vaga. Então foi muito estressante, né, e foi muito difícil mesmo. Imagino. Na área de internações, de leitos UTI, Bauru tem pelo histórico, né, certamente você sabe que a gente acompanha pela missão pública aqui, do Poder Legislativo,
e aquela angústia com os secretários, as secretárias de saúde ao longo do tempo, porque imagino que todo agente público queira oferecer aquilo que está precisando a população. Imagina, UTI, né, uma palavra que no dia a dia já fala, olha, essa pessoa está precisando de um cuidado extremo para tentar resolver e quem sabe até não vir a óbito no falecimento. Só que a gente tem a ideia do tripartite, isso que eu queria comentar contigo. A gente olha lá para a saúde, para o capítulo da Constituição, é direito de todos, aí vem a regulamentação do Sistema Único de Saúde do SUS, fala, olha, são corresponsáveis a federação nessa história, passa o financiamento, monta a UPA aí, bom, mas e os hospitais especializados? Agora falando das ordens de internação. O município não tem hospital, o município não tem unidades de internação a rigor, tem as suas unidades de pronto atendimento, ou seja, está bem dividido. Aí tem a divisão regional de saúde com vários hospitais do estado, como se está aqui. O juiz leva em conta quem tem que cumprir, porque as emissões de várias dessas ordens são contra o poder público municipal. Sim. Na prática, o que acontece? O cidadão, é muito mais fácil para ele acionar o município, né? Porque ele mora aqui na cidade, né? O estado parece uma coisa mais distante. Então, o juiz só pode decidir em relação ao município. Então, nessa ordem tripartite, legalmente, o município cuida da atenção básica. E a gente Perfeito. também fazia isso numa linha de defesa, sim, mas vinha a ordem judicial simplesmente mandando cumprir e a gente fazia a linha de defesa, falando, olha, o município é atenção básica, né? Não é da competência do município cuidar das internações, abrir vagas, né? Mas se a ação era impetrada, né, se fosse mandado de segurança somente contra o município, a ordem vinha para o município cumprir. Se fosse tentar pensar uma lógica do direito, teria sentido de imaginar que, por força da distribuição regular que existe, né, há uma regulação aí bem institucionalizada das câmaras tripartites, como a gente sabe, de o juiz olhar e falar, mas peraí, essa ação não deveria ter sido entrada contra o município, é contra o governo do estado. O município não tem hospital, internação. Sim, sim, poderia, tecnicamente poderia ser isso, mas daí ia haver uma colidência, né, com os direitos fundamentais, né, e saúde está entre, né, um dos principais, vamos dizer assim. Então a gente está falando aqui do ponto de vista de discussão do direito, olha como ele é rico e vai abrindo nuances e outras portas no meio do caminho, né? Que você inicia uma tese de doutorado falando da defesa da judicialização, porque o princípio da saúde é tudo, chega ao final e fala, não, pera, isso aqui acaba sendo um funil de tirar a gente na fila e acaba sendo um privilégio que beneficia alguns em detrimento a outros? Exato, foi exatamente isso a minha tese. E no fim eu mudei totalmente, comecei a falar de política pública, que a judicialização, sim, é um mecanismo de efetivação, né, de direitos fundamentais, é esse o título até da tese, ela é. Mas tem esse outro lado, né? E daí eu fui para um outro caminho falando de melhoria, né, das políticas públicas, sugeri um projeto lá para melhorar na prática, né, na nossa cidade, etc. Seria um caminho também do judiciário nessa dinâmica do direito de aperfeiçoar, de pensar uma espécie de padronização para os encaminhamentos das ações, ou isso já acontece efetivamente? Sim, é o que o Supremo agora, né, mais recentemente, desde o ano passado, o Supremo parece que vem começando, né, a dar mais olhos para a judicialização da saúde, especificamente, né? Então, fixando regras, né, os medicamentos que estão no rol da Anvisa, que já foram aprovados, para poder nortear o julgador, né, que está em cada cidade atuando na prática, né? Sim. O Tribunal de Contas acaba fazendo, né, as suas ações aí administrativas no meio do caminho, tentando fazer uma regulação disso. E a gente tem em Bauru, só como para lembrar quem nos assiste aqui da nossa comunidade, uma procuradoria, uma promotoria específica regional da saúde. E frequentemente a gente vê as questões da discussão do conflito, né, entre essas obrigações que a gente fala da distribuição do dia a dia. Mas voltando para a tese de doutorado, Fátima, internações vão ser comuns de ação. Você contava para a gente que entre muitos remédios, por exemplo, que se pede no dia a dia, de alto custo ou não, a gente tem uma situação muito específica. A não cobertura, por exemplo, para idosos ou crianças. E acaba, na pesquisa, eu entro muito no sistema PUSH,
Então, se você digitar a palavra fraudas lá, vai aparecer um número gigantesco. Exato. Quando eu comecei a pesquisa, não imaginava, né? Eu atuava nos processos, mas não era só eu, outros colegas também atuavam. E o que mais era pleiteado, né? O que mais foi pleiteado de 2014 a 2017 foi fralda. Né? Então, não fralda para criança, né, menor de idade, Sim. mas fralda para criança com patologia ou para idoso. Então, esse foi o objeto mais pleiteado no período que eu pesquisei na judicialização. Eu estou comentando isso porque eu gosto de, nos encontros do Tribunal de Contas aqui, veio o presidente, né, o último, tá, cada ano tem um encontro natural, eu falei para ele, olha, por que vocês já não fazem vivem fazendo portarias, resoluções deles internas lá, que essa questão da fraude, conversa com o judiciário, tem que integrar isso num programa permanente, porque a gente tem um país, só para lembrar aqui o dado muito objetivo, óbvio, que está entrando exatamente nessa fase de transição das gerações aqui, de um país que vai ter mais idosos do que jovens, vai precisar cada vez mais fraldas para poder atender, não é um programa permanente público de saúde isso. Exato, isso o poder público também pode criar, né, o fornecimento até nas farmácias populares, né, de fralda, eu acho que aliviaria bastante a judicialização. Né? Reduziria bastante, pensando nessa ponta dos idosos aqui em cima e lá embaixo numa área que tem dinheiro constitucional, que tem dificuldade, regra geral, de gastar, que são os 25% mínimos da educação e que precisa para os berçários também. Sim, sim. Só que a fralda, né, da judicialização é só para criança com patologia, né? Daí não engloba isso das os crianças. Os serviços comuns do dia a dia. De berçário, né? Isso não. Tá, de um lado, ou seja, eu estou falando aqui em paralelo de um programa natural que o governo deveria absorver, os governos, né, de uma forma geral, do ponto de vista da questão da discussão, do orçamento, quando vai dividir lá, ou seja, tem que ter uma rubrica orçamentária já específica para esse tipo de ação. Agora, se eu tenho um conjunto de ações de fraudas que é muito recorrente, eu vou ter que pensar na hora da elaboração do orçamento, olhando para o lado inverso aqui de gestor, que eu preciso já ter um volume de recursos destinado a isso. Eu quero dizer o seguinte, a gente falou da outra parte, o juiz concede, mas aí o procurador aponta lá, olha, mas eu não tenho orçamento, agora é novembro, está no final do ano, se fosse o caso típico, vou pagar como? Mas essa questão que chama reserva do possível, né, no direito, como eu falei, é rechaçada, então os tribunais não aceitam esse argumento, a gente pode até lançar a mão dele, mas não vai ser aceito, né? E na prática o município sempre fornece, cumpre, né, as liminares, as ordens judiciais, né? Ainda mais para fralda, né, que perto do custo, a fralda não é uma coisa cara, né, para ser fornecida. Pensando sempre quem está do lado de lá nos acompanhando, o tempo de resposta do judiciário é rápido para esse rápido, tipo de causa? Sim, as ações de saúde têm liminares, né, porque envolvem vida, né? Então tem liminares, os processos são rápidos, sim. Tá, isso envolve, lógico, aquele sistema, entrou com a ação, distribuiu, ouviu o Ministério Público, tá? Esse procedimento de andamento tem sido ágil aí. Sim, muitas vezes chega na Procuradoria já com liminar, né, mandando fornecer prazo de 48 horas. Né? Na época que eu estava na consultiva, a gente já mandava o processo para a saúde para cumprir. E depois a gente ia contestando, né, no nosso prazo. Tá, a gente fala da sua área, a gente começou falando da necessidade de estar estudando frequentemente e permanentemente sobre o tempo. Você acaba de fazer uma tese de doutorado na área de saúde pública. Enquanto isso, na outra área em que você está atuando, nesse momento que a gente está gravando aqui, está passando por uma normativa recente que vem lá do Supremo Tribunal Federal, discussão aqui no Poder Legislativo, de tentar desafogar o judiciário numa outra frente, só para a gente poder comentar isso. Tem milhares de ações repetitivas, né, repetidas lá do dia a dia, de pequenos valores que acabam abarrotando o judiciário em função de ser impossível andar com tanto devedor tendo que cobrar de coisa pequena até coisa eventualmente de maior porte. Sim, agora na área da execução fiscal, né, a palavra de ordem sempre foi judicializar. Então, entrar com a ação tem que cobrar o devedor. Agora, a palavra de ordem é desjudicializar, né? E não porque a Procuradoria quer isso ou não quer. Né? Isso veio do STF, né? Veio uma decisão agora recente, fixando critérios, né? E nós precisamos nos adequar. E eu sempre disse, né, essa decisão é de janeiro do STF, que a desjudicialização das execuções fiscais, né, trará muito benefício. Porque os cartórios estão abarrotados, né? E são 2 juízas
apenas, né, que cumulam execução fiscal. Elas não são exclusivas da execução fiscal. Sim. Elas cumulam, né? Então hoje nós temos cerca de 90 mil execuções fiscais. Isso é inviável, humanamente, né, inviável para tocar. E para cobrar desde um auto de infração, com uma guia do DARF, do ISS que não pagou, e aí em número de processos isso fica esse montante todo. É inviável. A história, né, o passado e o presente mostram que não dá para você tocar 90 mil processos com êxito, sem evitar prescrição, recebendo de todo mundo, que isso não funciona. Tirando do judiciário, o poder público, na área dele, depois ele tem que ter lá uma estrutura mínima que garanta também o andamento disso. Hoje as ferramentas disponíveis como protesto, em cartório, melhoraram em relação à fase que você iniciou lá atrás para poder acessar, porque estão falando de devedor aqui, ou seja, aquele que não cumpriu sua obrigação. Sim, sim, o protesto é a medida coercitiva, né? Então você protesta antes de ingressar com a execução fiscal, que é esse requisito agora, né, que o Supremo determinou, e a própria Secretaria de Finanças fala, nossa, a gente teve resultados positivos, né, com o protesto, né? Então funciona, deve ser negativa, né? Legal. O procurador da sua carreira, ele tem uma questão, falando como jornalista, né, 30 anos cobrindo do lado de cá, aqui, muito interessante. Quando a gente pega pareceres, das áreas complexas que vocês têm do dia a dia, frequentemente a gente fala da questão do conflito. Não o conflito de consciência, mas o conflito no sentido de a sociedade entender o seguinte, olha, esses aqui, esses profissionais, eles são carreiras essenciais do Estado e eles defendem, parece óbvio, mas o interesse público. Ou seja, frequentemente vocês estão lá numa profissão que vão demandar, eventualmente, ter que desagradar aquele que está lá, o agente político de plantão. Sim, 21 anos de carreira, né, eu falo que o segredo é ser técnico, né, nós somos técnicos, nós não temos paixões lá, né, então eu aplico o direito. Agora esse entendimento do STF, né, não sou eu que quero, Fátima, que não quero judicializar, que vou fazer assim, assado, eu aplico a regra, Sim. Né, entendimento da doutrina, e se você fizer isso, dá tudo certo. Né, eu nunca tive problema lá com os pareceres, mesmo muitas vezes conflitantes, né, com algum interesse, mas sempre deu tudo certo e o que está à frente do executivo, né, sempre procura seguir a nossa orientação, porque percebe que é técnica. Lógico, às vezes o agente público, e ele tem lá dentro da sua legítima vontade de querer fazer coisas, realizar, né, mudar tempo, enfim, sabe os trâmites da lei, tem lei de licitações novas, aí ele fala, não, eu quero fazer desse jeito. Aí vem o procurador e fala, não, você pode fazer, mas desse jeito não, tem que seguir esta norma aqui. Aí vai demorar mais tempo, porque tem que seguir os ritos. Exato. O tempo de execução não é aquele da vontade pessoal. Exato, eu sempre tive uma conduta de falar assim, não é não, né? Não pode, talvez dessa forma, Tá. Mas pode de outra, seguindo tal procedimento, cumprindo os requisitos, né? E eu acho que esse é nosso trabalho. Se é possível viabilizar, a gente tem que viabilizar, apontando o caminho. Agora, se não é possível, se é ilegal, daí nós também falamos que é ilegal, né? E está lá escrito, não tem jeito. No caso das execuções fiscais, eu lembro das matérias de final de ano, né, que fazia o balanço das execuções fiscais para atingir lá a questão da prescrição, ou enfim, os 5 anos e não deixar caducar, como a gente usa na linguagem popular do dia a dia aqui da decadência, e entrava 15, 20 mil, um pacotão de processos nos cartórios, ainda há pouco tempo, hoje ainda tem o sistema eletrônico, né? Mas fala, quem que vai tocar isso aí? Quem que vai procurar esse pessoal? Exato, e muitas vezes a distribuição das ações, né, era feita 15 de dezembro, perto do recesso, né? Então eu entrei o ano passado, né, e combinei com as juízas, né, da vara lá, da Fazenda Pública, que não haveria ajuizamento em dezembro, porque isso não é razoável, né? Você jogar uma demanda dessa de 15, 20 mil processos perto, na iminência do recesso, isso não é frutífero, né? Ninguém vai conseguir dar andamento numa coisa dessas, né? Seria correto na tese de doutorado, entre várias nuances que você observou como um ponto talvez em comum, não único, mas de que o mecanismo da busca do judiciário para as causas de saúde, da sua experiência, da coleta que você fez, acaba sendo muito mais de desigualdade do que de justiça? Sim, foi o que eu concluí ao final, que traz desigualdade a judicialização da saúde, né?
Se você não fizesse direito, você faria outra coisa, Fátima? Você consegue se enxergar em outra profissão? Não, acho que faria direito. Faria direito? Sim. Fátima Carolina Pinto Berto, você entrou em 2003, então a gente está falando com você aqui com mais de 20 anos de poder público. Exato, 21 anos, em março do próximo ano, 22 anos na Procuradoria. Tá. Para quem não lembra aqui, para fazer um registro, já que acaba sendo um documento também, o que a gente acaba fazendo a missão pública aqui, o município demorou muito tempo para fazer concurso para procurador. Né? Sim, demorou muito tempo. Essa defasagem ficou gigantesca para quem não acompanhou por várias gestões. Sim, eu brincava que eu era do último concurso e eu tinha quase 20 anos de carreira. Então. Mas agora, graças a Deus, fizeram, né? Os colegas já estão aí há alguns anos, né? Já e sanou, né? Um pouco toda a demanda que a gente tinha reprimida, né? De ajuda mesmo, né? A gente precisava de ajuda lá. E aqui não só de quantidade para poder complementar, é a questão que demora muito tempo você maturar, como tudo, você formar um profissional capaz de saber atuar em tantas áreas assim, não é de um dia para o outro, não é saiu da faculdade e já vai podendo lidar com isso, né? Sim, por isso que precisa sempre deixar o quadro, né, da Procuradoria, todos na verdade, sim, né, mas estou falando da Procuradoria, fazendo a reposição adequada. Periodicidade não pode ter essa escala que teve de muita demora. Exato, isso é fundamental. Muito obrigado. Eu agradeço, Nelson, foi um prazer estar aqui. A gente conversou hoje com a procuradora do município, Fátima Bernardes. Ela tem a tese de doutorado na USP na área de saúde pública. A judicialização como o processo de injustiça daqueles que conseguem acessar e pelos sistemas que a gente tem em relação à incapacidade do Estado, no caso o poder público, de poder dar respostas aquilo que está escrito na Constituição. Para você assistir esse programa, você recorre na TV Câmara ao YouTube, é tudo documento público. A Fátima agora faz parte do nosso catálogo aqui do Câmara Livre, assim como os outros mais de 800 programas como esse.